Receba, irmãos, com muita alegria, em nome de Jesus. Esse aqui mesmo? Qual é o melhor? Tu vê o que está melhor para você, tá? Se eu conseguir levar ele para o meio ali, né? Dá, isso aqui? Será? Vamos puxar para o meio, isso aqui? Os irmãos me ajudam aqui, por favor. Pesado, né? Quem arrumou isso? Tá bom aí? Tá bom. Tá bom, né? Obrigado. Pronto. Essa gente fica à vontade, Deus abençoe. Mais uma vez aceitem a paz do Senhor Jesus. Que vigília poderosa. Louvado seja Deus. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Quem quer céu? Quem quer? Quem quer entrar no céu? É mesmo? Talvez tenha um fator que possa ser impedimento na sua vida. E talvez você não esteja percebendo, porque não está sabendo lidar com isso e acha que está lidando da forma correta. E hoje nós vamos aprender sobre isso aqui, que é um fator crucial para que você possa entrar no céu. Sabe qual é? Sabe o que, igreja? Perdão. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou sintetizar bastante. Eu vi o irmão Anselmo por aí, o ministro Anselmo. Eu vi ele por aí. Cadê ele? Está aí? Graças a Deus. Vou sintetizar bastante, porque tem bastante argumento aqui. O significado de perdão é absolver, né? É desculpar, né? É o estado de ânimo em que alguém se encontra agravado por seu agressor e se sente desagravado. O pecado é um agravo a Deus, e o perdão consiste em considerar Deus desagravado. O conceito do perdão está na concessão de oportunidade para que o ofensor se recomponha, que o pecador se arrependa, que o criminoso se liberte do mal e se erga redimido. Quando você dá o perdão, você dá oportunidade para essa pessoa se recuperar. O perdão é libertador. Se realmente compreendermos o que Jesus fez na cruz, o perdão deve fluir no nosso coração. Se Deus perdoou os nossos pecados, e se nós queremos ser parecidos com Deus, que motivos temos para não perdoar alguém? Perdoar é desculpar, é não valorizar a ofensa, é não se apegar ao mal recebido, é não sentir no ofensor um inimigo, mas uma pessoa com dificuldades pessoais, que precisa de oração, de compreensão, de ajuda, de amor. Você já reparou que o seu ofensor, aquele que te fez algum mal, de repente precisa de ajuda? Precisa de oração? E se você tiver com o seu coração fechado, se você tiver com raiva, você não vai orar por aquela pessoa. Mas ela está precisando. Você já pensou que isso pode ser uma ação de Satanás, do diabo? Só que você não vai orar, porque você está aborrecido, e o diabo está ganhando terreno com aquilo. O irmão Anselmo, por favor, irmão, só porque eu quero que a igreja te conheça. Esse material aqui eu vou resumir bastante, mas esse ministro nosso aqui trabalha com impressos, com gráfica. Os valores dele é bem acessível, é só papel mesmo, só que é com qualidade, colorido, muito bonito o material que ele faz.
Depois, se os irmãos quiserem material, pode procurar. Obrigado, irmão. Que Deus abençoe a sua vida. Ele tem abençoado a gente demais com os trabalhos que a gente faz na igreja. E a gente tem que agradecer. Graças a Deus, que Deus abençoe. Você vê, por exemplo, quantas vezes Jesus pediu que nós perdoássemos, né? A Bíblia, o Velho Testamento, ele já existia na igreja primitiva. Aquela igreja do Velho Testamento já tinha inclusive os livros da Bíblia. E aquele povo da igreja primitiva, os discípulos de Jesus, o próprio Jesus, conhecia a Bíblia do Velho Testamento. E o Novo Testamento estava sendo formado ali. Ainda não havia sido escrito, né? E Pedro conhecia um versículo, vou ler para os irmãos aqui, sem esperar os irmãos abrir por causa de tempo, que está lá no livro de Amós, no capítulo 2, versículo 6. O livro de Amós diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o castigo. Se até 3 vezes transgredir, fizer coisa errada, tudo bem. Na 4ª vez, aí eu já não tiro mais o castigo. Está dizendo aqui. Porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Então, lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 21, Pedro perguntou assim para Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe deva perdoar? E ele mesmo na pergunta, deu uma resposta perguntando: até 7 vezes? Ele achava que falando assim com Jesus, ele estava sendo generoso, porque ele conhecia a palavra, e a palavra no Velho Testamento dizia, por 3 vezes. Até 7 vezes está bom, né, Senhor? O que o Senhor acha? E o Senhor respondeu a ele: não te digo que até 7 vezes, mas até, igreja? 70 vezes 7. Tá? E aí, não é o caso de você, de um irmão, uma pessoa ficar pecando contra você, te fazer mal, e você ficar contando 1, 2, 491, 70 vezes 7. Quem, por acaso aqui, já teve um outro irmão que pecou contra você dessa quantidade de vezes? Eu não sei, nem acredito que tenha tanto assim. Eu acho que já de 2 vezes, de 3 vezes já falta paciência. Se a gente não tiver na graça, arruma a mão. Não é verdade? E peca também. Agora, nós contra Jesus, contra Deus, pode pôr 70 vezes 7 aí, porque é 491 essa conta. Pode pôr aí, pode pôr 1000 vezes, pode pôr 2000 vezes, pode pôr 3000 vezes. A gente já acorda pecando, já nascemos em pecado, diz o salmista, já fomos concebidos em pecado. A gente tem que chegar aqui todo mês, toda santa ceia: me perdoa, Senhor, tem misericórdia da minha alma, me dá salvação, Senhor. Não é assim? E Ele está sempre disposto a nos perdoar. Não haverá uma santa ceia, por exemplo, que a gente vai chegar aqui para pedir perdão antes que a ceia aconteça, e o Senhor dizer: não, dessa vez não, você está pecando demais, não vou perdoar você. Ai de nós, imagina o que será de nós, igreja, se isso acontecer, né? Todavia nós não dispomos perdoar o nosso irmão, por uma grande ofensa que seja, ou pequena que seja. O verdadeiro perdão não está limitado por números. O que foi que Jesus quis dizer com 70 vezes 7? Foi simbólico. É como alguém que está irritado diz assim: eu já falei com você pela 1000ª vez. Não é assim?
Mas não é que falou 1000 vezes, é um jeito de falar. Então Jesus estava dizendo até 70 vezes. Ele está querendo dizer que era para você perdoar abundantemente, para você não ficar retendo o perdão, segurando o perdão. É isso que Jesus estava querendo dizer, né? Por outro lado, nós não somos autômatos. Não podemos deletar informações do nosso intelecto. Assim, essa afirmação de Jesus nos ensina que cada vez que encontramos a pessoa que nos ofendeu, né? Às vezes aquela pessoa fez um mal para você, razoável, chocou, machucou você ficou muito mal. Você ficou triste. Você já perdoou? Perdoou. Mas daqui a pouco você está lá caminhando pela igreja. Olha quem você encontrou. Aquela pessoa. Aí na sua cabecinha faz assim. Não é assim? Vem tudo na mente de novo. Você lembra tudo de novo na mente. É fogo. E até quantas vezes você vai encontrar esse irmão, essa irmã, essa pessoa, você vai lembrar do que aconteceu, porque a sua cabecinha não deletou, mas você está sempre perdoando em Cristo Jesus. Amém? Você quer ir para o céu, ela quer ir para o céu também. Vamos todo mundo para o céu? Não é bom assim? Vamos todo mundo para o céu. Fale graças a Deus. O sentimento de vingança, apelo um tanto terrível de amargura, vingança, ódio, é um impedimento para o perdão. Quem nunca sentiu a alma intoxicada pela maquinação de retribuir o mal recebido? Ah, é assim? Pois ele vai ver só. Mesmo sabendo que isso é errado, certas pessoas chegam a sentir um certo prazer no momento em que formula tais pensamentos. Isso é espiritual e é perturbação, é demônio. Efésios capítulo 4, versículo 26 em diante. Quando vocês ficarem irados, vou lendo, tá? Não pequem, porque está facinho. Que o sol não se ponha enquanto você estiver irado. Não dê lugar ao diabo. Que não haja mais ressentimento, amargura ou ira. Não haja mais gritaria e calúnia. Você vai ver só. Para, não faça isso. Que não haja mais. E que não haja qualquer tipo de sentimento mau entre vocês. Sejam bons uns para com os outros e compassivos. Estejam tão preparados para perdoar as pessoas, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém? Imagina que é tomando as bofetadas na cara, né? Está pendurado na cruz, sendo zombado. Você não é o filho de Deus? Então salva-se, desce daí agora que eu quero ver. E ele falando assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão falando. Ele podia muito bem chamar uma legião de anjos, né, e matar todos eles aqui naquela hora. Foi o que ele disse quando foi preso no monte. Foi o que Jesus disse. Se eu quisesse, chamaria aqui uma legião de anjos agora. Acabaria com todos vocês aqui. Foi isso que Jesus falou. Entendeu? Só que ele preferiu perdoar. Louvado seja Deus. Primeira carta a Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não paguem o mal com mal, ou abuso com abuso. Ao contrário, retaliem com bênção, pois uma bênção é a herança para a qual vocês foram chamados. Vocês foram chamados para a
abençoar. Amém? Foi para isso que você foi chamado. Se você está com sentimento de vingança, se você nas suas orações é oração para ver Deus pesar a mão, essa oração não é, Deus não vai receber, não é para Deus essa oração. Quem recebe essa oração é o diabo. Reagir a uma ofensa com outra ofensa não apaga o mal, pelo contrário, faz o mal se voltar contra você. O correto é renunciar à vingança. Romanos capítulo 12, versículo 17 em diante. Não tomeis a ninguém mal por mal, que o comportamento público de vocês esteja acima de qualquer crítica. No que diz respeito à sua responsabilidade, viva em paz com todos. Você está em paz aí, irmão? Amém? Não é só pegar na mão e cumprimentar e dar a paz do Senhor, não. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito, minha é a vingança. Deus falando, minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. E também está escrito, se o teu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se ele estiver com sede, dê-lhe algo de beber. Assim, fazendo, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, que vocês não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Certamente Deus vê o mal que é feito contra nós e tem mais poder de lançar ira sobre os nossos inimigos do que nós mesmos. Portanto, devemos deixar Ele tomar conta do problema e entender que ainda assim pode ser que as coisas não aconteçam como o homem carnal deseja, pois Deus é misericordioso e está sempre pronto para perdoar a qualquer pessoa que lhe apresentar um coração quebrantado. Imagine você, toda vez que alguém te fizer mal, que você ficar irado, se você tivesse o poder que Deus tem, você ia sair destruindo todo mundo. Ah, agora eu tenho poder. O tamanho da responsabilidade, do que o nosso Deus é capaz, o que Ele faz, com todo esse poder que Ele tem, Ele poderia nos destruir assim. Pelo mal que cometemos, pelo erro que cometemos. Aquele que está no mundo, o criminoso, o bandido, ele poderia destruir essas pessoas, não. Ele os ama e os quer salvar. É assim o nosso Deus. Aleluia. Louvado seja teu nome. Salmos capítulo 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então não devemos esperar que caia fogo do céu e consuma aqueles que queremos que receba a vingança de Deus. Que a pessoa faz mal a você, às vezes você até nem reage nem nada, mas você fica esperando que Deus desça um relâmpago do céu sobre aquela pessoa. Só porque você é santo, você é anjo, e aquela pessoa está fazendo mal a você. Deus vai cobrar de você, viu? Deus vai pesar a mão em você. Você está desejando isso para a pessoa. E Deus está querendo a misericórdia dela. Deus está querendo salvar ela, aquela pessoa. Está muito ao contrário do que você está pensando. Então você precisa ajustar os seus pensamentos para entender como são os pensamentos de Deus. Provérbios capítulo 24, versículo 17 diz assim: quando cair o teu inimigo, não te alegres. É o teu inimigo. Quando cair o teu inimigo, bem feito. Quem mandou mexer comigo? Agora está aí,
Tem gente que se alegra disso, irmão. É feio. A Bíblia, nós estamos lendo a Bíblia aqui, ó. A palavra está dizendo aqui: quando cair o teu inimigo, não te alegres. E não se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Tenha misericórdia. Ore por ele. Pede a Deus para ele se levantar de novo. Mateus capítulo 5, versículo 44 em diante. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Somente assim podereis ser filhos, somente assim. É só, se é de outro jeito, então não dá. É o que a Bíblia está dizendo. Somente assim podereis ser filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Eu passo pelo vizinho ali, dou bom dia todo dia, o vizinho é tão simpático. Bom dia, bom dia. Normal? Quero ver tratar bem com quem te trata mal. Esse é o desafio. É isso que a Bíblia está dizendo. Alguém aí trata você mal? Está lançado o desafio. Quero ver você tratá-lo bem. Quero ver a palavra de Deus se cumprir em você. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Certamente os coletores de impostos fazem o mesmo. Se saudardes somente os vossos irmãos, o que há de extraordinário nisso? Até os pagãos fazem o mesmo. Vossa bondade não deve ter limites. Assim como a bondade de vosso Pai Celeste é ilimitada. Aleluia. Conclui-se que se você deixar Deus lidar com os seus inimigos, ao invés de puni-los com um raio do céu para satisfazer a sua vontade de vingança, Ele pode amá-los, abençoá-los, prosperá-los e salvar suas almas, enquanto que você permanece na contramão, alimentando um ódio mortal e se preparando, sabe para quê? Sabe para quê? Desculpe a franqueza, para a condenação eterna. Aquela pessoa que lhe fez tanto mal, ela se arrependeu, ela pediu perdão para Deus, Deus é misericordioso, salvou. E você, como é que você vai ficar? Quer ir para o céu? Você quer mesmo ir para o céu? Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, não é fácil não. Ninguém vai chegar no céu fácil. Não estou trazendo uma mensagem, uma pregação fácil. Você precisa saber perdoar. Você precisa deixar Deus transformar esse coração. Você precisa abrir esse coração para que o Espírito Santo possa operar na sua vida. E tem que ser hoje, tem que ser agora. Aleluia. Lucas capítulo 17, versículo 3 em diante. Sejam cuidadosos em seu viver. Se um irmão te ofender, repreende-o. Se ele se desculpar, perdoa-lhe. Sim, se ele te ofender 7 vezes em um dia, e vier até você e disser, me desculpe 7 vezes, você deve perdoá-lo. É fácil isso? Não é fácil não. Estou falando coisa fácil, né? Aí os apóstolos disseram assim ao Senhor, dá-nos mais fé. Porque eles viram que era difícil. Perdão, irmão, não é uma escolha. Eu vou ver. Agora eu não estou com cabeça para isso não. Depois eu vou ver.
Não é para você viver depois, não é uma escolha, não é uma opção. O perdão, igreja, é uma condição. Não tem conversa, não tem acordo. Não depende. Ele não veio falar comigo, também não vou falar com ele. Não depende do próximo. Difícil assim, né? Sim, difícil. Sim. A Bíblia diz que o reino do céu é como um senhor que reuniu os seus servos para prestação de conta. Quando ele reuniu os seus servos, tinha um que lhe devia 1000 talentos. Os talentos é o nome da moeda da época. Aí ele chamou, falou, paga o que me deve. Falou, Senhor, não tenho como te pagar. Aí ele chamou os soldados e falou, vende todo mundo. Vende os filhos, vende a esposa, vende os bens que tem, vende tudo. Que é para pagar a dívida. Aquele servo caiu de joelho e implorou, Senhor, pelo amor de Deus, me perdoa, se eu não tenho como te pagar. Ele implorou de coração, pedindo perdão. E aí o seu Senhor lhe deu perdão. Ele saiu dali feliz. E no caminho, quem que ele encontrou, igreja? Bíblia, estou falando aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 23. Quem ele encontrou? Ele encontrou um conservo dele, que devia para ele 100 talentos. Ele estava devendo 1000 talentos, ele foi perdoado, e agora ele encontrou quem devia 100 talentos. A Bíblia diz que ele foi no pescoço. Ele foi sufocando, a Bíblia diz assim, ele foi no pescoço. Paga o que você me deve. Me paga o que você me deve. Mas, Senhor, eu não tenho como te pagar, me perdoa, me perdoa. Não, vai perdoar coisa nenhuma. Pega os filhos, pega a esposa, pega todo mundo, enfia na cadeia. Ficou preso, estão presos. Até pagar o que me deve. E aí, os demais viram aquela cena e foram falar para o seu senhor o que estava acontecendo. Tá? Aqui, a Bíblia diz, irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, Jesus falando, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Se você não perdoar de coração o seu irmão, o Senhor, meu Pai Celestial, Jesus falando, vai entregar você aos torturadores. O que é isso? Você sabe? Ou não sabe? Então, igreja, não é só chegar aqui e dar glória a Deus, aleluia. Não é só chegar aqui e também falar, Senhor, me perdoa, Senhor, e chorar na presença de Deus. É também perdoar. Não é só querer perdão. Não é uma via de mão única. Em outras palavras, o perdão deveria ser algo normal, intuitivo para os cristãos. Ou seja, o caminho do perdão deveria ser automático para aqueles que nasceram de novo. Mas se não for, deveria ser, né? Automático. Tá tudo bem, irmão, está perdoado, deveria ser. Se não for, Lucas capítulo 6, lendo Bíblia. Versículo 27 em diante. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem. Está falando mal de você. Não, aquele irmão é uma bênção. Bendizei os que vos maldizem. Difícil, igreja, difícil. Quero ver quem faz isso daqui. Mas é palavra de Deus. Aleluia. Orai pelos que vos caluniam. Como quereis que os homens façam assim, fazei vós também a eles. Se fizerdes o bem aos que vos fazem bem,
Qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, e será grande o vosso galardão. E sereis filho do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é o vosso Pai. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celeste também lhes perdoará. Preste atenção. Versículo 15. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celeste não perdoará, não lhes perdoará as ofensas. É bem assim. Preto no branco. Você perdoou seu irmão aí? Então pode recorrer ao Senhor que Ele te perdoa. Você não vai perdoar? Ah, não? Você não vai perdoar? Então para que você está orando, suplicando perdão ao Senhor? Igreja? Louvado seja Deus. Se assumirmos que os ensinamentos que nós falamos aqui, desses versículos, são verdadeiros, não adianta fingir. Também temos que ser verdadeiros na hora de perdoar. Não é aquele negócio, vem aqui os irmãos aqui, ó, se abracem aí, pronto, está tudo em paz. Estava brigado lá na igreja, agora se abracem aí, pronto, ficou tudo bem. Mateus capítulo 6, versículo 12 diz assim: perdoa as nossas ofensas. Nós falamos isso toda vez que abrimos culto, né? Na oração do Pai Nosso. Assim como também perdoamos aos que nos têm ofendido. É verdade mesmo que você faz isso? Ou você está orando da boca para fora? Tem um tipo de pecado, igreja, que ele é sem perdão. Quando os fariseus disseram que Jesus expulsava demônios pelo próprio poder de Satanás, né? Jesus expulsava os demônios, eles perseguiam Jesus, falando, ele faz isso pelo poder de Satanás, né? Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 28 e 30. Ele disse assim: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Os pecados, as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. É o pecado contra o Espírito Santo, está dizendo aqui, não tem perdão. Que pecado é esse? Então eu não quero cometer esse tipo de pecado, se ele não tem perdão. Muitas referências bíblicas, irmãos, nos mostram que é possível ir tão longe de Deus, você vai tão longe de Deus, que já não pode mais retornar. Paulo adverte sobre consciências insensíveis. Hebreus fala de coração endurecido, fala essas palavras, esses livros. Tem todas as referências aqui, que são muitas. E aqueles que não podem ser trazidos de volta ao arrependimento. João fala daqueles cujos pecados levam à morte, uma vez que eles se recusam a se arrependerem e a confessá-los. Em João também, o próprio Jesus fala do solo que foi pisoteado e compactado ao ponto que nenhuma semente podia germinar. Cada passo que damos, afastando-nos de Deus, aproximamo-nos de um ponto sem retorno. E assim podemos perder o poder moral para mudar e voltar ao Senhor. O problema naturalmente não está na vontade de Deus de perdoar o pecador.
Deus alegremente aceita e perdoa todos os que se arrependem. O problema está em que alguns rejeitam cada tentativa de Deus para motivar o arrependimento. Não quer mais. É como o missionário fala, ficou cara de pau. Aceitou a vida de pecado. Então, esse pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão, qual o nome dele? Rebeldia. Você está mostrando o caminho para a pessoa, só que a pessoa não quer mais. Amém? É o pecado contra o Espírito Santo. Uma outra coisa também é que depois que Jesus deixou a terra, o Espírito Santo veio para revelar a mensagem final da salvação ao arrependimento. Para aqueles que a recusarem e se voltar contra ele, Deus não tem outro plano. Deus mandou o dilúvio sobre a terra. Depois veio Jesus. Ô, irmão, aproveita aí, por favor. É para mim isso daí? Obrigado. Depois veio Deus, depois veio Jesus, ele mandou o seu Filho único. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele subiu ao céu. Quando ele ascendeu ao céu, ele falou, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas. Aleluia. Pronto. Também recusaram o Espírito Santo. Não tem outro plano. Acabou. Amém? Obrigado, mensageiro. Falar do falso perdão, que aliás, acho que é o que acontece muito e não vale. Você já viu um adulto forçar uma criança a pedir desculpa quando esta faz malcriação a outra criança? Você foi visitar lá, você tem a sua criança, você foi visitar um parente, tem outra criança lá. Eles começam brincando, o irmão Geraldinho, aí daqui a pouco começa arengar. Você sabe o que é arengar? Começa uma arenga. Começa a brigar um com o outro. O seu filho que você levou para ir visitar, aquela pessoa começa a brigar com o filho do dono da casa. Ai, meu Deus, que vergonha. Aí daqui a pouco o filho do dono da casa vem chorando. Ô pai, fulano me bateu. E você está ali, foi seu filho. Foi seu filho. Você morrendo de vergonha. Pega pela orelha, pede desculpa para o Pedrinho, pede desculpa para ele. Eu não vou pedir desculpa não, pede desculpa para ele, não é assim? Está vindo com um beicinho assim, desse tamanho, e fala, desculpa. Aí, aquele momento ali, é uma encenação. Aquilo ali é um teatro. É só para não ter mais briga. Os pais ali vão voltar à conversação deles, mas vai ficar meio assim, de olho. O que será que estão fazendo? Deixa eu ver. Quer dizer, você não está confiando mais. Embora estejam brincando ali de novo, mas é você dar as costas para ver, dê as costas para ver, menino levado. Quando eu era criança, eu sei o que eu aprontava. Demais. Não é assim? Glória a Deus. Eu pergunto, isso realmente reflete o arrependimento do ofensor? É verdadeiro o perdão dado pelaquela outra criança? Toda esta encenação nada mais é que uma tentativa dos adultos de educar os seus filhos e acabar com a hostilidade temporariamente. Quando a encenação do perdão entre as crianças, há pelo menos um alívio entre os adultos. No entanto, as crianças continuarão se envolvendo nas mesmas malcriações, principalmente quando os adultos não estiverem por perto. A dor de Deus é muito mais aguda quando Ele vê nossas brigas, uns com os outros,
e a solução é mais profunda do que meras palavras, do que mímica ou fingimento. O seu alvo não é uma encenação hipócrita, mas sim a verdade que vem de dentro para fora. Essa encenação de perdão frequentemente se estende à vida adulta. A pessoa cresce assim, é uma espécie de uma educação, mas ele está acostumado com isso, e quando chega na fase adulta, pensa que é simplesmente chegar no próximo e dizer, tá bom, você está desculpado, está perdoado, já que está todo mundo aí vendo, né, que papelão, está perdoado, tá? Não é só isso, não basta, se não vem do coração, é mentira, é encenação. E quem você está enganando? Amém? Nós pensamos que se dissermos meramente que estamos arrependidos, basta. Mas será que Deus é enganado por nós? Será que há um lugar onde podemos escapar dos seus olhos? Será que Ele não vê o desejo secreto de vingança, o ódio amargo atrás de um sorriso? A encenação faz parte do nosso cotidiano. É como alguém que, tendo apenas um prato de comida, não é assim? Você está ali, está na hora do almoço, e bem na hora do almoço você está com o seu prato na mão, né? Aí chega alguém. Aí você está morrendo de fome. Está servido? Doido pedindo para você, não fala que está servido não, pelo amor de Deus. Só tem esse daqui, eu estou morrendo de fome, né? Você tá fazendo uma encenação, você está sendo educado, está tudo bem se está sendo educado. Eu estou dizendo que as obras da gente, dos servos de Deus, tem que exceder a do ímpio, a do mundo. Tem que ser mais do que isso. Irmão, você pode fazer melhor do que isso. E o outro está ali dizendo assim, não, muito obrigado. Também está morrendo de fome, doido para, está cheiroso. Não, muito obrigado. É tudo mentira, é tudo uma encenação. Não é verdade? Perdoar não é só questão formal de encenação ou de educação. Marcos, capítulo 7, versículo 6, a palavra diz assim, hipócritas. Hipócritas. Isaías descreveu vocês perfeitamente quando escreveu, essas pessoas me honram com seus lábios, mas seus corações estão longe de mim. Estes ensinamentos são regras feitas por homens. E para falar de perdão, irmão, tem que ser assim, tem que dar uma sacudida. Para você entender realmente o propósito do perdão, a profundidade disso. Podemos enganar o mundo, ludibriar o nosso semelhante, esconder-nos por trás das aparências, mas jamais conseguiremos enganar, ludibriar ou nos esconder de Deus e da nossa consciência. É no subconsciente que está inserido todos os acontecimentos passados. Nele está gravado os nossos merecimentos, mas também os nossos impedimentos. Nada escapa ao subconsciente. A tudo registra, e é nesse caminho maravilhoso da nossa mente que Deus está presente com seu amor, com a sua justiça, com sua misericórdia. Deus sabe tudo a nosso respeito. Logo, acreditar no seu perdão sem realmente estarmos arrependidos dos nossos erros é uma maneira infantil de avaliarmos a sua grandeza, pois esse perdão não virá. Não virá. Salmos capítulo 51, versículo 6 diz assim: eis que te comprazes na verdade do íntimo.
Seja verdadeiro quando você falar de perdão. Amém? Fale graças a Deus. Eu não olhei no relógio quando o mensageiro Ronaldo me passou a palavra. Eu preciso ver aqui para poder controlar o tempo. Você está aprendendo aí, igreja, sobre o perdão? Fale graças a Deus, irmãos. Por quê? Agora, vem cá, por que é tão difícil perdoar, né? É tão difícil, né, igreja? Eu não estou falando de coisa tão grave, aquele que, sei lá, te roubou um dinheiro aí, um valor grande aí, entendeu? Sumiu, desapareceu, você nem vê mais, né? Eu nem estou falando disso. Eu nem estou falando daquele que, sei lá, cometeu um crime, matou um parente seu, né? Eu nem estou falando disso, mas é que realmente, o termo que eu usei aqui, arenga, né? Uma briga, uma contenda que teve entre irmãos, coisa que poderia ser boba. Por que é tão difícil, irmão? Por que é difícil, hein? Isso é difícil, irmãos, porque todos nós, somos imperfeitos. O nosso orgulho, né? O egoísmo, viu? Dificulta o relacionamento entre pessoas. Temos dificuldade para nos colocar no lugar do próximo, para perceber os sentimentos e emoções que os levam a nos ofender. Às vezes aquela pessoa está nos ofendendo porque ela de repente viu um comportamento em nós que feriu ela. E ela acabou usando isso como um organismo de defesa. Muitas pessoas também não têm consciência de suas ações para o conhecimento de si mesmas. Faz uma brincadeira de mau gosto, fala bobagem, às vezes é rude para se expressar, é o jeitão. Não está com maldade nenhuma, mas tem um jeitão rude para falar. Aí o outro pega um ódio e assim as coisas vai se embolando. Elas têm enorme dificuldade para se comunicar de forma clara e expressar suas ideias objetivamente. Algumas têm dificuldade de se expressar, enquanto outras de entender. Né? E assim, se ofendem e são ofendidas. Como ainda trazemos o mal dentro de nós, o pecado habita em nós. Percebemos com muita facilidade os defeitos dos outros. E isso nos impede de compreendê-los. Habituamo-nos a julgá-los preconceituosamente e fazemos exigências que não temos para conosco mesmo, para com nós mesmos. Os defeitos da gente a gente não vê, mas para ver os dos outros é fácil. Melindramo-nos facilmente por pequenas coisas, com as pessoas com as quais convivemos e amamos. Irritamo-nos facilmente com aqueles que voluntária ou involuntariamente nos apontam nossos erros e enganos. Às vezes você está querendo até ajudar. Na hora que vai apontar para você o seu erro, o seu problema, você fica ofendido, você fica melindrado, você se aborrece, você acha ruim. Aí você dá uma resposta rude para a pessoa. Gostaríamos que todos nos julgassem pelas nossas boas intenções e não pelos nossos equívocos, mas não nos esforçamos para compreender as dificuldades e os sentimentos alheios. E eu vou dizer para você que tem um perigo aí. Quando você mais ama, quanto mais você ama, mais facilidade você tem também para odiar. Para fazer disso, trazer um efeito reverso. Eu vou te dar exemplo.
Você está na estrada, quem é habilitado aqui? Levante a mão, quem é habilitado? Você dirige, você tem carta de motorista, você é habilitado, você dirige. Se você é habilitado há muito tempo, quem é que nunca tomou uma fechada no trânsito, né? Todo mundo. Quem já tomou uma fechada no trânsito? Hã? Aí na hora, aquele cidadão que você nunca viu, você não sabe nem quem é e provavelmente nunca mais vai ver na sua vida. Hã? Você se irrita, né? Ou você dá uma fechada nele, ele se irrita, te xinga, entendeu? E ali quando você já virou a esquina, você já não lembra mais, sabe nem mais quem é e já esqueceu, já era. Não é assim? Ah, vai com Deus, que Deus te abençoe, vai com Deus. Acabou. Agora, quando é uma pessoa próxima, quando ela é mais próxima ainda, quando ela é de dentro de casa, quando ela está no seu convívio diário, quanto mais próxima é, pior. Ela te fez uma ofensa, uma coisa boba como essa, ou mais boba ainda, você já tem a resposta na ponta da língua. Ô linguinha afiada. Não é assim? E ali, para aquilo, se não tiver vigilância, para aquilo se transformar num ódio, tá? numa inimizade, é facinho, facinho. E o diabo, pelo meio, trabalhando. O sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Você está repreendido em nome de Jesus. Eu vou terminar já por aqui, irmão, já, por causa da hora. Tá? Você precisa entender uma coisa, que perdoar, tem um ditado que diz, errar é humano, perdoar é divino, né? Tem um ditado que diz, tem verdade nesse ditado, viu, irmãos? Em Lucas capítulo 5, versículo 20 e 21, a palavra diz assim, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os teus pecados estão perdoados. Foi aquele homem que desceu de maca naquela casa que não tinha como entrar, paralítico. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar consigo mesmo, quem é ele? Que blasfêmia é essa? Que ele está dizendo que perdoa pecado. Só Deus tem poder para perdoar pecado. E aí, Jesus falou para que vocês creiam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Homem, pega a tua cama e anda. Não foi isso? Perdoar, irmão, é divino. Quando você perdoa, a obra do Espírito Santo, uma obra divina está acontecendo em você. Aleluia. Nós falamos disso aqui ainda hoje. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Portanto, se estiverdes apresentado a tua oferta no altar, eu vou encerrar com esse versículo. E aí te lembrares, preste bem atenção nesse versículo aqui, ó. E aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Veja bem, não é que você tem alguma coisa contra teu irmão, não. Não é você, sabe? Porque você está lembrando que é o teu irmão, ele que tem uma coisa contra você. Você está entendendo? Então, se ele tem uma coisa contra você, está incomodado. Os incomodados que se mude. Se tem alguma coisa contra mim, vem falar comigo. Eu também não vou atrás, não. Está errado. Está errado. Olha a palavra falando aí. Estamos lendo a Bíblia. Se ele tem alguma coisa contra você, então, já está fechado o coração, está aborrecido, tá fraco, entendeu? É você que está mais forte, que precisa tomar a iniciativa. É você que tem que ir lá. É você que tem que dar a mão. É você que tem que pedir perdão. Você que tem que abraçar a pessoa. É você que tem que tomar a iniciativa. Amém? Você entendeu aqui o versículo? Agora eu vou ler ele todo. Você entendeu, igreja? Ó. Se estiveres apresentado a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, vai,
conciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Amém? Glória a Jesus. Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. Graças a Deus. Por causa do horário. A gente não vai poder se estender mais. Mas aqui tem lenha. Tem bastante. Graças a Deus. Igreja, vou passar a palavra para o mensageiro Ronaldo. Tá? Ele vai dar sequência com as orações, com as considerações finais, em nome de Jesus. Muito obrigado. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Oh, glórias. Som. Pode sentar os irmãos. Sentem, por favor. Lá atrás, os irmãos ouviram perfeitamente, deu para ouvir lá atrás direitinho a palavra, irmãos? Quem ouviu todo o sermão? Quem ouviu todo o sermão? Ah, então tá bom, agora que eu estou... Amém. Então é um assunto que precisa ser vivido, né? Por mim, por você, por nós, se realmente desejamos ir para o céu. Você quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Então, você está vendo aí, o reino dos céus é tomado à força. Então, a gente ouve, e a gente fica pensando, meu Deus do céu, será que eu estou andando corretamente? Será que eu estou fazendo o certo? Tudo isso aqui é um alerta para mim, para você, para nós. Precisamos melhorar. Não tem coisa melhor do que a gente mesmo, né? Examine-se o homem a si mesmo. É o que diz a palavra. Se examine. Não precisa ninguém apontar o dedo na tua cara de maneira alguma. Nós temos essa condição de se examinar a si próprio. Eu espero que essa palavra tenha caído no teu coração, que nós possamos melhorar em nome do Senhor. Deus nos ajude, irmãos. A gente pensa que não, mas se o amor de Deus estiver em nós, o amor de Deus, que o nosso amor é fraco demais, é falho. Nós somos isso, nós somos ruim. A nossa natureza humana é ruim. Por isso que precisamos de Deus. Se o amor de Deus estiver em mim, estiver em você, a gente consegue perdoar, de verdade. Quando o Senhor nos convida e diz, sede santo, porque eu sou santo, Ele requer de nós a melhora para a santidade. Ninguém é santo, mas Ele quer que nós busquemos a santificação, que nós nos esforcemos. Porque Ele é santo, aleluia. Porque Ele é santo. E Ele nos ajuda. Tem coisas que a gente, por si próprio, a gente não consegue não. Mas se Ele estiver realmente em nós, a sua graça, a sua virtude, amém? Seu beneplácito, se estiver na nossa pessoa, a gente consegue sim. Porque Ele é Deus. Amém? Fiquemos de pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Quem é que para você lhe valeu muito ouvir isso aqui nesta noite? Levante a mão. Valeu? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Aleluia. Sim, minha irmã. Sim. Ah, tá bom. Então eu vou fazer assim, já que ela se manifestou aqui, ela quer uma oração especial porque ela está fazendo aniversário nesse mês. Quem é aniversariante do mês de abril? Vocês estão privilegiados, hein? Vem aqui à frente todos, por favor.
Quem diria? Ah, tá bom. Aí tem não. Tá bom. Ô, glórias. Tu vê que coisa, fechando com chave de ouro para a oração aos aniversariantes do mês de abril. Vocês, hein? Privilegiados. O Senhor... É, meu irmão? Olha, que dia? 19. Maravilha, hein? Olha que maravilha. Tem mais aniversariante do mês de abril? Se aproxime do altar. Venha receber uma oração especial da igreja. Hoje, que maravilha. Meu Deus, e cadê o bolo, minha irmã? Recheado e coberto, né? Oh, glórias. Maravilha. Que maravilha, né? Irmão Nelson também? É de abril? Olha, que coisa, hein? Tá bom. Levante a mão para cá, toda a igreja. Vamos orar por esses irmãos. Pedir a bênção de Deus nas suas vidas, né? Lhe parabenizando a cada um. Que bênção, hein? Aleluia. Graças a Deus. Irmão Ruberval também? É de abril? Dia 17? Meu Deus. Que bênção. Senhor grande Deus. É com prazer, com alegria, Senhor, que oramos pelos nossos irmãos aqui agora. Que nesse mês de abril, Senhor, completa mais um ano de vida. Vida que o Senhor lhes concedeu. Aleluia. Que maravilha, Senhor. E que esses anos perdurem. Sim, meu Deus. Por muitos tempos. Anos e anos. Na presença do Senhor. Oh, aleluia. Dê a eles bênção, Pai. Saúde. Que é a preciosidade que o homem pode ter. Dê esta graça, ó Pai, sobre estas vidas. Todos os aniversariantes deste mês, Senhor. Nós te apresentamos nesta hora em oração, em nome de Jesus. Fale amém. Meus parabéns, meus irmãos. Deus abençoe. Maravilha. Graças a Deus, graças a Deus. Maravilha, né? A todos os irmãos internautas que nos acompanhou pela mídia, que Deus os abençoe, meus irmãos. Tivemos aqui uma madrugada maravilhosa e tenho certeza que, também que o mesmo Deus que esteve aqui conosco, toda essa madrugada, nos louvores, na palavra, nas orações, está contigo aí também, te abençoando, te guardando, te livrando, em nome de Jesus. O Senhor vos abençoe, meus irmãos. A todos vocês, ó, a paz do Senhor. Fiquem com Deus. Que a graça de Deus, a comunhão no Espírito Santo, que está entre nós, permaneça conosco hoje e para todo sempre. Amém. Nosso grito de vitória é primícia. Irmãos, a paz do Senhor. Vão com Deus. Deus abençoe. Maravilha.